Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais do Pão de Açúcar, PECAR 4. Antes de mais nada, eu sou Dalton Vieira, Análise de Investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Para isto, basta passar o cursor do mouse aí aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, para aparecer a opção de se inscrever no canal. Lembre-se de deixar o sino ativado para receber as notificações a cada novo conteúdo, cada novo vídeo que eu publicar no canal. Para receber as carteiras de ações, a carteira semanal, que é exponencial, e a carteira perspectiva, que é a mensal, bem como recomendações de compra e venda e informações relevantes no decorrer de cada pregão no seu celular, no seu desktop, em tempo real, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, enfim, vamos lá para a análise especial de Pão de Açúcar de PECAR 4. Lembrando que essa análise especial, o foco em análise técnica, o foco dela somente análise técnica, não entro em questões aqui da análise fundamentalista, de notícias, mas enfim, a avaliação do preço no decorrer de um determinado período, só que avaliando o gráfico anual, gráfico trimestral, gráfico mensal, semanal e diário, ou seja, eu vou lá do longo prazo até o curto prazo. Começando pelo prazo mais longo, né? O longo prazo, a gente tem aqui o gráfico anual dentro de um movimento de subida, com candles ascendentes, com barras ascendentes, só que contrário a um movimento que vem muito forte para baixo, que chegou a bater num patamar aqui de suporte e gerou recuperação voltando para cima da média móvel exponencial de 3 períodos. Só que isso é algo positivo, só que nesse momento, ou seja, quando a gente tem um movimento muito forte para baixo, não importa o tempo gráfico, tem um movimento muito forte para baixo, é menos provável que o mercado já volte com a mesma força que foi o movimento anterior e já faça o rompimento aqui anterior. Observe que o tempo que levou aqui para cair, aqui está levando um pouco mais de tempo para subir e não está conseguindo evoluir para superar essa máxima aqui, uma região na faixa lá dos R$ 110,76. Na realidade, parou ali praticamente em cima da região dos R$ 100 e perdeu um pouco de força. Está perdendo um pouco de força agora, eu vou mostrar que está caindo bastante aí nos últimos dois pregões PECAR 4. Isso até faz sentido por tudo que eu vou mostrar aqui que está acontecendo no gráfico, como a forma como ela vem subindo aqui em gráficos de menor periodicidade. Ou seja, já faz sentido ter algum tipo de correção em cima da zona de resistência, da forma que subiu, contra o movimento forte e baixo, faz sentido ter algum tipo de movimentação ou para baixo ou movimentação lateral aqui no gráfico anual. Mas vamos olhar primeiramente para o gráfico trimestral. A gente, olhando aqui para o gráfico trimestral, a gente vê, dá para olhar aqui algo semelhante a um pivôzinho de alta, ou seja, de tendência de alta de curto prazo, só que dentro de um movimento que foi muito forte para baixo. Basicamente 3 candles, ou seja, 3 trimestres aqui caindo de maneira forte e levando muito mais tempo para subir, que é essa região aqui, ó. Todo esse tempo que levou para subir, o que levou 3 para cair, 3 trimestres para cair, levou muito mais trimestres para subir. Então, como essa subida foi cheia de perda de mínimas anteriores, ou seja, cheia de quebra do movimento de subida, aumenta-se a chance de não ter um rompimento direto lá dessa região, ou seja, de dar uma patinada nessa região. Que região é essa? O primeiro nível de resistência é a faixa aqui dos R$ 89,10. Então, a região de resistência pro ativo que fechou uma vez acima, mas está voltando agora a fechar abaixo nesse candle que está sendo formado aqui nesse momento. Ainda não gerou sinal de topo, que seria a perda dos R$ 80,89, mas segue com a possibilidade de voltar realmente, ter até um recuo um pouco maior. Primeiro nível de suporte aqui nesse tempo gráfico, 79,34, e abaixo disso, uma região que torna-se mais relevante, seria uma região aqui mais para próximo ali da média móvel, próximo de R$ 76,00 a R$ 75,00. Se a gente observar o preço, né, olha essa máxima aqui, como aqui funciona como resistência. Aqui era um nível de resistência também, essa região aqui, e observe como funcionou como patamar de suporte. Então são níveis de preços importantes. Nesse momento o nível de preço importante vai ficar mais para a faixa dos R$ 79,00, o primeiro nível R$ 79,00, e eu vou comentar até uma faixa um pouco mais para baixo, no prazo menor no gráfico mensal. Mas observe também aqui outro ponto de avaliação, ou seja, chegou nesse patamar dos R$ 89,00 ou acima desse patamar, ficar atento, que, ou seja, tem resistência aqui mais acima, que é essa máxima aqui na faixa dos R$ 99,90, chegou próximo disso, perdeu força
e agora seria o caminho mais provável de testar essa nova faixa de preço, na faixa ali logo abaixo ali dos R$80, na região dos R$80 a R$ 79,34. Primeira faixa importante para o gráfico trimestral. Então, nesse momento, fazendo aí uma correção que faz sentido no gráfico trimestral da PK4, depois desse longo movimento de subida, quanto um movimento que foi muito forte para baixo em menos tempo. No gráfico mensal, a gente observa que ainda, na minha avaliação, ainda tem uma tendência de alta, mas com sinais de enfraquecimento. O principal sinal de enfraquecimento é quando você traça aqui uma linha de tendência de alta no gráfico e você traça outra linha aqui ligando principalmente os últimos topos e você vê afunilando aqui, como se fosse uma cunha ascendente, que é um padrão gráfico que simboliza enfraquecimento da tendência, ou seja, os topos simplificando, né? Independente do nome do padrão, simplificando. O rompimento dos topos começa a não evoluir muito, não vai muito para cima, rompe o topo, mas não deslancha o movimento, não vai muito longe e aí depois já volta rapidamente para baixo do topo que foi rompido. Então isso é um sinal de enfraquecimento da tendência de alta. Qual o nível importante de suporte que eu vejo aqui em termos de preço? Essa região aqui, ó. Essa região para mim é a região mais importante, 79,34 aos 77,22. Então arredondando, R$ 79 a R$ 77, a faixa de suporte que eu vejo a maior relevância. Para que a tendência de alta realmente seja anulada, a tendência de alta de longo prazo, olhando para o gráfico mensal, um preço abaixo dos R$ 74 seria um indício de tendência indefinida de maneira geral em cima desse ativo, trazendo até um viés um pouco mais de baixa para um prazo maior em cima de PK4. Mas enquanto isso não acontecer e dando essa esticada para baixo que está acontecendo nesse mês de maio, 14,77%, a gente está ainda no dia 9 de maio, ou seja, está no primeiro um terço aí do mês. Então, chegando nesse patamar aqui de suporte, em prazos menores, gráfico semanal ou gráfico diário, pode trazer oportunidade de compra, seja pensando numa compra de longo prazo, para colocar ações na carteira, tentando pegar um movimento maior para cima, com a recuperação do ativo, ou mesmo buscando operações contra tendência em prazos menores, tentando pegar ali a superação da máxima, por exemplo, de um pregão ou de uma semana anterior, tentando pegar um próximo movimento de subida, de correção, que eu vou mencionar nos prazos abaixo. Então, região importante de suporte, 79,34 a 77,22, 79 a 77 reais para PK4. Gráfico semanal, o que nós temos aqui no gráfico semanal da PK4? Nós temos aqui um topo duplo, uma tendência já de baixa no gráfico semanal, ou seja, isso representa uma tendência de baixa no médio prazo, ou seja, o médio e curto prazo já apresenta aí uma tendência de baixa nesse ativo, o curto prazo sendo dado pelo gráfico diário. Então nós tínhamos aqui uma tendência de alta, uma dificuldade para subir, e aqui quando o ativo perde a mínima da semana anterior, isso já é um indício negativo, porque aqui já tinha um movimento de subida, outro movimento de alta, que teve uma dificuldade para subir, não foi um movimento direto, teve aqui uma quebra, vem aqui para cima, bate na resistência e volta aqui para baixo, ou seja, no mesmo nível de topo anterior, gerou um novo topo e perdeu o fundo que fica entre esses dois topos, que era um patamar de antiga resistência de suporte. Tá? Antiga zona de resistência e patamar de suporte. Então o ativo bate no topo anterior, gera esse topo duplo e projeta aí uma queda para baixo. A projeção desse topo duplo, lembrando, aqui no canal da Alto Vieira Invest, você tem um vídeo de aprendizado ali na playlist de padrões gráficos do topo duplo. Você pode assistir e ver todos os detalhes deste padrão gráfico, um vídeo bem curto aí em termos de tempo. Então, projetando a queda deste topo duplo, pegando aqui deste nível, a gente tem ali um patamar de projeção na faixa de 75,41. Observe que a gente já chegou a falar desse número num prazo maior, olhando para o gráfico trimestral. Região de suporte. Se a gente der um zoom menos, a gente vê toda essa região de suporte. Lembra a região dos R$ 74 que eu falei não seria bom voltar para baixo no gráfico mensal? Essa região aqui são vários fundos anteriores no gráfico semanal, diversos fundos anteriores nessa região. Então não seria muito bom ocorrer aqui a perda dessa região. Pensando num prazo maior, já começaria a ficar mais desconfigurado para buscar a operação de prazo maior em cima de PK4 no primeiro momento. Então temos essa projeção de queda, nível de suporte mais relevante nesse primeiro momento para PK4, eu vejo ali na faixa dos R$ 80 número redondo, que é R$ 79,94. Aí abaixo disso a gente vai falar na faixa dos R$ 77,22, que eu mencionei já no gráfico mensal. Então a região dos R$ 80
Se a gente for olhar lá para o gráfico diário, se chegar no gráfico diário nessa faixa dos R$ 80, gerar alguma sinalização de alta, fica interessante para se buscar até uma compra contra a tendência. Tá? E antes da região olhando aqui para o gráfico mensal até, antes da região dos R$ 79, existe a região ali dos R$ 80, tá? Uma região aqui intermediária, na faixa de R$ 80,42 até uma mínima desse grande candle de alta, que seria a faixa dos 79,69. Enfim, entrou nessa faixa de preço, esticado para baixo num gráfico de menor periodicidade, por exemplo, o gráfico diário, fica mais interessante para se buscar a operação de compra contra a tendência, para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, para fazer entradas aí de curtíssimo prazo. No gráfico diário, o que é que nós temos? O ativo basicamente já dentro da tendência de baixo, porque perdeu todos os fundos anteriores, tá? Mas não tem um pivô de baixo, enfim, mas já está dentro da tendência de baixa, até porque o gráfico semanal, o prazo acima já está dentro de uma tendência de baixa. Então nós tivemos uma perda muito forte para baixo, um movimento muito forte para baixo nos dois últimos pregões, dia 8 de maio e o pregão de hoje, dia 9 de maio, caindo aí 6,31%, pregão passado caindo 7,43%. Ativo rompeu os dois topos anteriores, vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tentou aqui proporcionar sinalização de fundo, não confirmou, perdeu essa mínima, quem não acionou stop veio muito forte para baixo, ou seja, teria quem estava comprando aqui a formação desse martelo e perdeu essa mínima, lembre-se sempre, e não acionou stop, agora está posicionado, segurando a posição, aguardando o ativo voltar, lembre-se que é muito importante a gestão de risco no mercado de renda variável, ou seja, aceitar sair perdendo, porque no decorrer das operações vão ter momentos ruins, vão ter momentos que você vai ter stop e vão ter momentos que você vai ter uma sequência de stop, e é importante ter a questão da gestão de risco no mercado de renda variável, ou seja, o papel parou em cima do patamar de suporte, antiga resistência, gerou sinalização de alta, mas reverteu essa sinalização de alta, e aí você sai dessa posição comprado com stop curto, em vez de ficar ali amargando agora um prejuízo que seria ali superior, ainda maior, na faixa de 11% para baixo do que já era um prejuízo. Então, aqui dentro desse cenário, o que nós temos? Nós temos o ativo esticado para baixo, comparando aqui a distância do preço para a média, ou seja, está distante, bem distante do preço para a média. Se a gente pegar isso em termos técnicos, se a gente pegar, a gente está com afastamento aí de 3,25 vezes. Ou seja, o que é isso? É o afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, essa distância em termos de valor, em cima ponderado pela volatilidade média, significa dizer que está mais do que 3 vezes a volatilidade média do ativo dos últimos 10 pregões, considerando já esses dois últimos pregões, tá? Mais do que 3 vezes. E aí isso é muito ou é pouco? Aí você dá um zoom menos aqui, ó, observe como há uma distância realmente grande do preço para a média. Vou colocar aqui, olha, dar um zoom menos ainda mais aqui, olhando para de agora, né, 2019, 10 anos para trás, até 2008, observe que foram pouquíssimas as vezes, basicamente aqui umas 4 vezes que chegou a estar nesse nível de afastamento do preço para a média, ou seja, trazendo a chance de ter algum tipo de retorno do preço ou a média ou o preço parar de cair e vir a média caindo, ou seja, reduzir essa distância entre preço e média. Dentro deste contexto, aí abre-se a chance de se buscar a operação contra a tendência. Aí quais são as formas que se buscar essa operação contra a tendência no curto prazo, né? Falando de curtíssimo prazo, tentando pegar uma operação contra a tendência. O ideal seria, primeiramente, ter um candle de indefinição menor, pequeno, para o stop ficar pequeno, ou seja, você está tendo um candle muito grande aqui, comprar essa operação dessa máxima aqui, eu não faria isso. Então, se gerar um candle mais curto, desacelerar a movimentação para baixo e tiver um candle menor onde você compra a superação da máxima desse candle, coloca o stop aqui embaixo, e tentando pegar um movimento para cima, fica mais interessante. Melhor ainda se a volatilidade do dia for menor do que a média. A volatilidade do candle que você quer comprar, a superação, quebrar a sequência de máximas descendentes. O candle que você quer comprar, a superação da máxima dele, tiver uma volatilidade menor do que a média, que é a percentual de oscilação média dos últimos 10 pregões, ficará mais interessante para fazer essa compra. E melhor ainda, se essa compra for associada ao quê? A região de suporte que eu já citei nos prazos acima, ou seja, desde 80,42 até uma faixa de R$ 79,00 já seria uma região extremamente relevante. Vai cair lá, Dalton, então vai cair lá em cima desse patamar? Não significa dizer que vai bater lá nesse patamar, mas em termos de se preparar, de se montar algum tipo de estratégia, querendo comprar um ativo que está esticado para baixo, tentando pegar um repique de alta de curtíssimo prazo, não exigindo muito para cima,
seria uma das regiões para ficar de olho, 80 e 42 até a faixa dos R$ 79, número redondo. Até tem antes 79, 69 que eu já comentei. Dalto gerou repique de alta. Quais são as próximas resistências no movimento de subida? Primeira, máxima do pregão de hoje, 85,95 até a mínima desse fundo anterior, 86,32. Primeira pequena faixa de resistência. Segunda faixa de resistência que eu visualizo é uma região aqui do fundo anterior, um pouco mais testada, 87,43 até o gap, no corpo do gap ou no fechamento do gap todo completo, 87,78, ou seja, de 87,43 a 87,78 são os níveis aí de resistência no possível repique de alta dessa ação, que eu não exigiria muito mais do que isso aqui para cima. Após esse patamar, o outro nível de zona de resistência seria esses níveis aqui que foram bem testados, que é já numa região ali na faixa de 89,48 a R$ 90,15. A região dos R$ 90, basicamente funcionando como patamar, um teto, uma zona de resistência, uma faixa de preço em termos de avaliação aí do comportamento do preço por parte dos compradores e vendedores. Então é isso, amigos. Se essa análise foi útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Agradeço de imediato sua valiosa atenção. Um grande abraço e até a próxima análise.